Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Número do WhatsApp apareceu na sua tela? Um pouco antes tem o nosso QR Code. Gabriel, como que ele funciona? Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e aponte aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular a mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quarta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Após indicação do vereador Carlinhos Camelô, semáforo vai ser instalado no bairro Vila Progresso e uma rotatória no bairro Jardim São Pedro. O vereador Paulo Haddad pede informações à prefeitura sobre pavimentação no bairro Bosque das Palmeiras. O vereador Otto Alejandro pede mais segurança e mobilidade para os pacientes que utilizam a farmácia de alto custo no bairro Ponte Preta. E o quadro Se Liga na Profissão vai mostrar o dia a dia e os desafios de um biomédico. E o nosso primeiro assunto aqui no Câmara Notícia é que o Hospital Maternidade de Campinas está com uma programação especial para este mês, que é conhecido como o Agosto Dourado, sobre a amamentação materna. Então, para reforçar a importância, mostrar os benefícios, os cuidados, sobre o estoque da maternidade também, de leite materno, se está precisando de doação, aciono a repórter Mariana Meira, que está na instituição, tem as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mari. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham a gente ao vivo aqui pelo Câmara Notícia. Nós estamos no mês que foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como mês de luta, né, pelo incentivo à amamentação, que traz tantos benefícios. Lembrando que desde 2017 é reconhecida por lei essa luta que dura todo mês aqui no Brasil. Então, várias instituições têm feito as suas campanhas de incentivo à amamentação. Levar essa informação é muito importante não só para as mães que estão nos hospitais, mas também as mamães que estão em casa, as futuras mamães também. E nós, jornalistas, para passar a informação correta. Nós estamos, como você disse, no Hospital Maternidade de Campinas, que tem vários anúncios como esses em que a gente está aqui na frente, Agosto Dourado, várias bexigas, teve apresentação musical mais cedo, tudo isso para levar essa mensagem para as mães e para a população. Nós vamos falar sobre isso agora ao vivo com a doutora Tereza Matiasi, que é médica pediatra. Doutora, tudo isso muito importante. Passa ano, entra ano, sai ano, tem que falar de amamentação. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Sim, temos sempre que falar, incentivar, né? E esse mês, o agosto, foi escolhido em função de fazer um intensivão para o estímulo ao aleitamento materno. Eu só vou fazer uma pequena correção. Na verdade, ele não é um evento feito só no Brasil, não. Ele é um evento mundial. A senhora, inclusive, está de dourado em homenagem ao leite que é considerado ouro. É isso mesmo? Exatamente. E chama Agosto Dourado exatamente por isso, porque o leite vale ouro. Porque é o alimento mais completo que existe, né? E com inúmeras vantagens para o recém-nascido e para a mãe. De que maneira seu hospital tem se engajado e feito essas ações desde o início de agosto? Nós participamos da Rede Brasileira de Bancos de Leite, né? Somos um banco credenciado pela Fiocruz e pelo Ministério da Saúde. Então, todos os bancos que estão filiados à Fiocruz participam fazendo eventos, cada um à sua maneira, né? Organizamos durante aí mais de um mês. Eu, a supervisora, a Maitê, todo mundo, nós somos muito engajados no assunto
E então organizamos e fazemos de acordo com as possibilidades financeiras de cada grupo, faz o seu evento. Sim. Doutora, ainda existe muita dúvida a respeito de amamentação? Mesmo as mães que vêm aqui dar à luz, ainda elas têm muita dúvida sobre amamentar corretamente? Sim. Eu acho bastante interessante, porque eu trabalho aqui já há bastante tempo, né? E mesmo com o começo das redes sociais, com todo esse aumento da mídia, eu não vejo muita melhora nessas dúvidas, entendeu? Parece que às vezes fica até um pouco mais confuso. Então, assim, amamentar não é uma coisa fácil. Sim, tem muitas dificuldades e a mãe que quer amamentar, ela tem que ter o apoio do seu companheiro, da sua família, do seu médico, de toda a rede básica de saúde, o apoio governamental, com a licença gestante. Então, é um processo complexo. E ela tem que querer, ela tem que entender o processo. Entendeu? Entender que todo o processo começa no seu cérebro. Entendeu? Que o hormônio que produz o leite, que é a prolactina, e o que provoca a ejeção do leite da mama, os dois são produzidos na hipófise, que é uma parte do cérebro. Tá? Então, a mãe tem que estar muito preparada psicologicamente para isso. E muitos benefícios dela conseguir amamentar, tanto para ela quanto para o bebê? Quais são? Muitos benefícios. É claro, o bebê vai ter um desenvolvimento mais saudável, um crescimento adequado, vai ter menos alergias. O leite materno é ele que estimula a imunidade, porque os bebês nascem com a imunidade praticamente zerada. Na verdade, eles vão ter a imunidade só aquilo que a mãe passou de anticorpos, aquilo que a mãe teve na vida dela, e ela tem anticorpos, ela vai estar passando para o seu bebê durante a gestação. Mas os bebês prematuros, por exemplo, que nascem muito antes, a imunidade deles é praticamente zero. Então, se eles não receberem o colostro, que é o primeiro leite, que estimula muito a imunidade, eles vão ter dificuldade para completar esse sistema, que é muito importante para prevenir as infecções. E a amamentação é recomendada até que idade? Até no máximo, até no mínimo? Como é que funciona isso, doutora? Por todas as organizações que discutem o aleitamento materno, pela Unicef, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, IABA, IBAFAM, são inúmeras pelo mundo, né? Você deve amamentar exclusivamente até os 6 meses, só depois disso começar a alimentação suplementar, antes dos 6 meses só aleitamento materno. E o ideal seria continuar amamentando até os 2 anos de idade ou mais. Doutora, alguma dica final para a nossa mamãe que está assistindo em casa? Então, as mães muitas vezes não sabem que além dos benefícios para o seu bebê, e hoje, de uns 5, 6 anos para cá, já tem estudos que provam que melhora até o sistema límbico, a parte cognitiva do cérebro. Então, é uma criança que, junto com outras coisas do meio ambiente, da família, da cultura da família, da instrução, é uma criança que vai ter uma tendência a ter uma inteligência melhor. Não quer dizer que quem não amamente, quem não receba leite materno, não vai ser inteligente, não é isso. É uma junção de fatores ambientais que vai, e mais esse fato descoberto há alguns anos atrás, que vai levar a uma melhor inteligência. Mas as mães também são beneficiadas. Elas vão ter menos câncer de mama, menos câncer de ovário, o seu corpo vai voltar ao normal mais rápido, certo? Vai ter menos diabetes, menos hipertensão. E também a amamentação, para o bebê, ela não é só um benefício a curto prazo, ela é a longo prazo. Os bebês que recebem aleitamento materno vão ter menos obesidade, menos diabetes mellitus, menos hipertensão, menos aumento de triglicéridos e por aí afora.
Muitos benefícios. Então, doutora Tereza Matiasi, médica pediatra aqui da instituição, muito obrigada pela sua entrevista e bom trabalho para vocês nesse mês de agosto. Muito obrigada. E sempre lembrando que aquelas mães que têm dúvida, aquelas mães que serão ainda, que darão à luz, que também busquem a informação adequada. Nós, da TV Câmara Campinas, estamos aqui para isso, também para levar essa informação da maneira correta. Nós estamos na frente do banco de leite materno, que já que a gente está falando de amamentação, também faz parte desse assunto. Falar sobre doação de leite, sobre estoque de leite, não só para o nosso bebê, mas para outros bebês que estão precisando de ajuda. Vamos falar com a Maitê Galhardo, que é nutricionista aqui do hospital. Maitê, boa tarde, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Boa tarde, Mariana, obrigada. A gente sabe que é corrida a rotina de vocês, mas vocês têm um tempinho aqui com a gente, né? Sim, claro. Nós que agradecemos. Vira e mexe, a gente está aqui para falar sobre o estoque do banco de leite que está baixo. É a situação agora também? É a situação agora também. Pelo fato de ser inverno, é muito comum a gente ter essa queda no estoque, porque o frio dificulta um pouco a doação, né? O período de férias também dificulta, visto que as mães viajam ou ficam com as crianças em casa, demandam maior atenção das mães, então é bem comum nessa época do ano ter sim a queda de doação. O ideal seria operar em quantos litros aqui? Em torno de 200 litros seria um volume confortável para a gente. E a gente está falando de quantos aqui o estoque? Hoje nós estamos em torno de 120 litros, Mariana. Está bem abaixo, né? Está bem abaixo, dá para a gente atender 50% mais ou menos do que nós precisaríamos. De onde vem esse leite, Maitê? São de mulheres que estão aqui, mulheres de fora do hospital, que já conhecem e vêm trazer o leite. Como é que funciona esse estoque? Funciona assim. Primeiro, a mãe precisa perceber uma produção excedente da necessidade do filho. Então, percebendo essa produção, ela pode extrair o leite e direcionar para a doação. Tá? Então, elas entram em contato com a gente, se elas já estiverem em casa, e aí nós vamos realizar o trâmite normal da doação, que é o cadastro, a coleta de exames sanguíneos, e aí a gente faz a coleta no domicílio da mãe, né, da mulher, semanalmente ou quinzenalmente, dependendo da quantidade que ela consiga tirar. É comum que aquela mãe que tenha leite excedente, ela sabe que está tendo uma produção acima, mas ela também não sabe o que fazer, ela não sabe que tem um banco de leite para onde doar? Exatamente. A gente tenta divulgar, mas ainda é uma informação restrita. Então, muitas vezes a mulher liga aqui e fala, nossa, mas no meu primeiro filho eu joguei tanto leite fora, se eu soubesse eu já poderia ter doado antes. Então, a gente tenta divulgar justamente para captar essas mães que acabam desprezando um leite, um alimento que é tão rico para os bebês que estão aqui necessitando. Pois é, a gente até vinha conversando antes de entrar ao vivo, né, sobre de que maneiras diretamente a gente pode ajudar. Um único litro de leite doado pode ajudar muitos bebês que estão aqui no hospital. Quantos mais ou menos? Olha, muitos, e depende muito de quanto o bebê mama. Os prematurinhos, eles iniciam com um volume muito baixo, 2 ml. Então, 1 litro de leite dá para alimentar muito o bebê. Que bom. Mais alguma dica, Maitê, para o pessoal de casa que não tem acesso à informação também, não sabe como fazer, trazer aqui? Como é que funciona esse trâmite? Pode ligar aqui para a gente. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 7 até as 18 horas. Então, pode entrar em contato com a gente pelo número 3306 6039, e aqui nós passamos todas as informações necessárias para a doação, tiramos dúvidas, nós também prestamos toda assistência para a comunidade em relação a dúvidas de como armazenar o leite em casa, isso é legal. Vai retornar ao trabalho, o que faz agora, eu quero continuar amamentando. Sim. Então, nós prestamos essa assistência, nós tiramos dúvida. Quem precisar é só entrar em contato aqui com a gente. Você tocou num ponto essencial, né? A gente fala de amamentação exclusiva até os 6 meses, mas muitas mulheres já voltaram ao trabalho antes disso, exatamente, né? Existe uma ruptura aí muito importante, né? Exatamente. A gente consegue fazer alguma forma da mãe ordenhar o leite e oferecer para o bebê no período que ela está trabalhando, né? Claro, de acordo com também a possibilidade, com quem o bebê vai ficar, como essa família vai se estruturar, e aí a gente consegue fazer esse suporte de tirar dúvida. As mulheres têm muita dúvida de como armazenar o leite, como oferecer para o bebê, e isso a gente consegue fazer via telefone mesmo. Que bom que tem vocês aqui em Campinas para nos ajudar. Obrigada, Maitê, pela sua entrevista. Bom trabalho a todos. Obrigada.
E lembrando que aqui no hospital, né, a maternidade de Campinas, além dessas informações, dessas orientações que estão acontecendo ao longo deste mês, também tem um varal, que eu estou ao lado dele, não sei nem se a gente vai conseguir mostrar, mas eu fiz questão de contar para o público de casa, dá para a gente pegar um pouquinho, né? Aqui tem um varal onde cada mãe que vem aqui pode deixar um bilhetinho em homenagem ao Agosto Dourado, escrevendo qual a importância da amamentação. Eu estive aqui dando uma lida, dando uma zapeada nas respostas e vi de tudo. Vi mães escrevendo que é a primeira vacina do bebê, que é um ato de amor, que é vínculo e conexão entre mãe e bebê, e até uma mãe dizendo que é sustentabilidade, porque reduz plástico, reduz embalagens, latas e traz saúde e sustentabilidade para todo mundo. Gabriel. Ah, que bonito, viu, Marimeira? Muito bacana essa iniciativa, né? Deve ser uma conexão muito importante e bacana realmente da mãe com o seu filho. A importância dessa doação do leite materno, então, na maternidade aqui da cidade de Campinas. Muito obrigado, Mari, por todas as informações. Agradeço também a Tereza Aparecida, que é pediatra, a Maitê Galhardo, que é enfermeira, por todas essas informações. Você viu aí, né? 1 litro, a importância que tem, quantas crianças não vão se beneficiar. Então, você, mãe, que tem essa possibilidade, que está nesse período de amamentação, que pode fazer essa doação, não deixe de procurar, então, a maternidade de Campinas. 12:16, vamos falar rapidinho sobre emprego. Eu estou com o site aberto aqui, ó, cepat.campinas.sp.gov.br. É o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, nesta quarta-feira, hein? Atenção, você que está procurando emprego, que está disponível para o mercado de trabalho, para você que quer mudar de área, olha só, hein? 257 vagas estão disponíveis para esta quarta-feira. Assim que você abrir o site, esta é a página principal. Eu vou clicar aqui em vagas de emprego para a gente ter acesso às vagas que estão disponíveis para esta quarta-feira. Lembrando que se você se interessar por alguma vaga, o atendimento presencial do CEPAT só é realizado mediante agendamento prévio através do portal do cidadão. Então você primeiro entra nesse site, gostou de alguma vaga? Depois você vai agendar no cidadão, sem o tio, .campinas.sp.gov.br. Então, nesta quarta-feira, você tem acesso aqui a todas as vagas para açougueiro, para ajudante de açougueiro, ajudante de cozinha. E aí, ó, ao lado de cada uma dessas vagas, tem um número, tem a escolaridade que cada uma delas necessita, se precisa de experiência, o salário, o município onde fica esta vaga, o bairro e se é exclusiva para a pessoa com deficiência. Então, olha só, aqui você tem acesso a todas essas vagas. Lembrando, aqui no final tem o endereço do CEPAT, são 3 unidades aqui na cidade de Campinas. Tem a unidade do centro na Campos Sales, número 427, fica aberto das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. Tem a unidade do Ouro Verde, na Rui Rodrigues, número 3.900, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, que fica no primeiro andar, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E tem a unidade do Campo Grande, na rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Informação importante, então, para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Olha só, ontem a Prefeitura de Campinas lançou a campanha Bar Amigo da Vizinhança, com uma campanha, né, com uma cartilha com orientações para incentivar proprietários a regularizarem os comércios e a seguirem a legislação vigente aqui no município. A Câmara de Campinas acompanhou o lançamento da campanha Bar Amigo da Vizinhança. O vereador Luiz Rossini representou o Legislativo no evento de anúncio realizado pelo prefeito Dário Saad, do decreto que normatiza o funcionamento de bares e restaurantes na cidade. Os vereadores frequentemente eram procurados, principalmente por vizinhos de bares, às vezes restaurantes, locais de evento, reclamando da importunação do sossego. A maioria das vezes por causa do som alto, excesso de ruído. E a gente percebia que a gente vivia num ambiente conflagrado. De um lado, os empresários, né, donos de bares, restaurantes, casas de shows, espetáculos, querendo empreender, né, e do outro lado, os moradores incomodados.
E essa conflagração, esse tensionamento se dava pela ausência de uma legislação com regras claras. Havia muita dificuldade de interpretação e até saber o que podia, o que não podia, quais as condições para funcionamento desses estabelecimentos. Aí se iniciou, e a Câmara foi ativa nisso, participou, levando demandas, sugestões, inclusive na audiência pública que foi realizada com representantes da sociedade civil, dos Consegues, Associação de Moradores, das entidades representativas de bares e restaurantes, a Brasel, a Bresc, e foi uma audiência pública assim, esclarecedora e muito produtiva. E esse decreto ele foi construído tanto pelos representantes do setor de bares e restaurantes, como também pelos representantes de conselhos de segurança, Consegues, associações de moradores, e isso foi fruto de um entendimento entre essas duas áreas. E a partir daí nós vamos fazer um selo Bar Amigo da Vizinhança para aquele estabelecimento que se adequar às condições do decreto. O prefeito falou sobre a fiscalização. É responsabilidade da Guarda Municipal, também da Guarda. O Departamento de Urbanismo continua, mas quem vai fiscalizar os excessos, as reclamações de perturbação do sossego, de som acima do normal, a Guarda Municipal. Segundo Rossini, o decreto é amplo e abrange todas as classes profissionais, além do ramo alimentício, o de entretenimento. Os artistas ganham com isso. A gente sabe que Campinas tem uma quantidade de artistas, músicos, cantores, que dependem, né, desses estabelecimentos para poder se apresentar e ter a sua renda, né? A população ganha com isso, porque quem de nós não gosta de ir num restaurante, não gosta de ir num bar, às vezes numa boate, né? Confraternizar com os amigos, mas tudo isso tem que ser feito dentro dos limites que a sociedade impõe, né? Então, por isso a Câmara veio aqui parabenizar o prefeito, todos os que participaram, porque a gente sabe que isso é um ganho para a cidade. 12:22, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, com um serviço importante, viu? Porque amanhã a Sanasa vai realizar um serviço de interligação de redes e vai interromper o fornecimento de água para 8 bairros aqui da cidade de Campinas, das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Então, atenção, você que é morador do bairro, olha só, já está aqui na minha tela. Vila Lemos, Núcleo Residencial Jardim Itatiaia, Vila Orozimbo Maia, Jardim Lemos. Na próxima página nós temos o Jardim São Fernando, Jardim Ouro Branco, Núcleo Residencial Terra Livre e o Núcleo Residencial Santa Eudóxia. Então, moradores destes bairros aqui, façam a reserva no dia de hoje para não terem problemas amanhã, na quinta-feira, já que é das 8 horas da manhã às 8 horas da noite por conta deste serviço da Sanasa. Hora das notícias do Legislativo, vamos falar aqui sobre o trabalho dos parlamentares e a gente começa com um questionamento do vereador Marcelo Silva sobre a falta de aparelhos para exame de ultrassom na Policlínica 3. A Policlínica 3 faz parte da rede Mário Gatti de urgência e emergência. Ela oferece serviços no ambulatório de especialidades, como na cardiologia e na neurologia. Além disso, os exames por imagens, como a ultrassonografia. E foi o que motivou um documento protocolado na Câmara. O requerimento 1220, de autoria do vereador Marcelo Silva, solicita informações sobre a unidade de saúde que estaria com o equipamento quebrado. Foram algumas reclamações com relação ao exame de ultrassom, né, de uma grávida que foi fazer, o aparelho de imagem estava quebrado. Então a paciente foi lá, a gestante foi lá, né, para ver o filho, né, que a gente sabe que é super importante, que é fundamental que haja esse exame de ultrassom e exame de imagem, e simplesmente estava quebrado, não estava funcionando. Então a gente quer realmente que conserte, já tomei providências, mas que seja realmente, que não mais aconteça isso, né? Porque não é possível, cidade de Campinas, com a arrecadação que tem, com o investimento que tem na área da saúde, que realmente tenha, né, um ultrassom quebrado. A gente sabe que a gestão é muito complicada, mas que as pessoas têm que ficar, tem que tomar uma providência urgente, né, se tem um ultrassom ou qualquer outro aparelho quebrado no hospital.
A Prefeitura tem um prazo de 15 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para responder o questionamento, e o vereador espera que a resposta seja positiva. Mas eu tenho certeza que a Prefeitura já mandou consertar e vai dar uma resposta condizente para que não mais aconteça isso. A vereadora Guida Calisto protocolou 2 requerimentos direcionados à Prefeitura em relação às condições de trabalho do SAMU e sobre os contratos das ambulâncias. Recentemente, a vereadora Guida Calisto recebeu questionamentos sobre as condições de trabalho do SAMU aqui na cidade de Campinas e protocolou 2 requerimentos para a Prefeitura responder, também sobre o contrato firmado. Nós temos o nosso conselho político do nosso mandato, né, e que acompanha todas as questões, principalmente que envolvem serviço público. Então a gente sabe que tem um contrato, né, junto ao SAMU, um contrato para contratação de ambulâncias, né? Então a gente pede o inteiro teor desse contrato para saber, enfim, quanto que custou esse serviço, quanto que está custando, o que já foi entregue, como que ele está desenvolvendo esse contrato, enfim. De acordo com a vereadora, as ambulâncias que vieram do Ministério da Saúde não estão circulando no serviço do SAMU em Campinas. Porque a gente sabe que tem um conjunto de ambulâncias de chapa branca, como eles costumam dizer, né? Como os servidores do SAMU costumam dizer, não estão rodando, não estão atendendo a população. E a gente sabe que o SAMU ele é muito requisitado, né? Então a população está sempre solicitando o serviço do SAMU. Então a gente quer saber qual é o motivo que essas ambulâncias não estão sendo utilizadas. A parlamentar ainda questiona sobre a destinação da verba federal destinadas às UPAs e SAMU. Outra preocupação da vereadora é em relação aos técnicos de enfermagem. Cada ambulância, ela tem que ter uma equipe. Então, quando a ambulância é de pequena complexidade, de média complexidade, ela tem que ter uma equipe lá que é técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, enfim. Então, esse outro requerimento, a gente pergunta quantos técnicos de enfermagem tem no SAMU e quantos de fato estão atendendo a população. Porque você imagina só, se uma ambulância é chamada, né, um munícipe chama uma ambulância e não tem esse profissional, então fica sem esse atendimento. A população muitas vezes não tem a quem recorrer, ela precisa desse atendimento. Então a gente precisa saber se está funcionando bem. E os requerimentos eles servem para isso, eles servem justamente para que o executivo nos informe se de fato o serviço está sendo prestado adequado para a população. O vereador Otto Alejandro pede melhorias e mais segurança no entorno da farmácia de alto custo que fica no bairro Ponte Preta. Melhorias no que diz respeito à segurança e mobilidade para os pacientes que utilizam a unidade do bairro Ponte Preta da farmácia de alto custo do governo estadual em Campinas. É o que pedem os ofícios enviados pelo vereador Otto Alejandro às autoridades de segurança. Os documentos tratam do recebimento de um abaixo-assinado com relatos de comerciantes da região que tiveram roubo de fios, corrimão e panela de restaurantes ilustres. Os documentos que foram encaminhados ao secretário de Cooperação de Assuntos de Segurança Pública e ao comando do 35º Batalhão da Polícia Militar trazem também a informação de assaltos de celulares e medicamentos dos usuários do serviço. Além dos furtos e roubos que está tendo ali na farmácia de alto custo, por incrível que pareça, indivíduos estão roubando até medicamentos daquelas pessoas necessitadas que estão há tanto tempo esperando e lá são medicamentos de alto custo, né? Então por isso que esses estão agindo naquele local. Então fizemos esses 2 ofícios justamente para isso, para a Polícia Militar e a Guarda Municipal intensificar para trazer segurança a todos ali. É desumano que aconteça isso daí, e a maioria deles, 90% aí, são todos de idade, né? Então é inadmissível que isso aconteça. Aqui em Campinas são 2 unidades de farmácia de medicamentos excepcionais que atendem pacientes da cidade e de municípios da região com a entrega de remédios que têm alto valor unitário ou que pela complexidade ou tempo de tratamento se tornariam
inacessíveis à maioria da população. Aqui nesta unidade, milhares de pessoas são atendidas mensalmente das 7 horas da manhã às 7 da noite. O vereador fala das medidas que vêm sendo tomadas para garantir que as pessoas que circulam na região tenham mais segurança, além da facilidade de mobilidade no local. Tivemos já uma conversa com o secretário de Segurança, com o presidente da Guarda, que é o Cristiano Bigi, e ele já intensificou as rondas no local, em torno ali, justamente para poder trazer a tranquilidade para a população. E além disso daí também fizemos uma indicação para a Prefeitura de Campinas para poder fazer a revitalização da calçada, porque como eu disse anteriormente, a maioria dos que usam ali são de idade, então vai trazer a segurança aí também para esses frequentadores ali da farmácia de alto custo. O vereador Paulo Haddad protocolou um requerimento solicitando informações a respeito de pavimentação no bairro Bosque das Palmeiras. Vamos acompanhar mais informações na reportagem. No requerimento que protocolou na Casa de Leis, o vereador Paulo Haddad quer saber a situação da pavimentação no bairro Bosque das Palmeiras. Ele pede várias informações à Prefeitura de Campinas, como a existência ou não de projetos em andamento para levar asfalto à região e qual a previsão, se houver. Essa demanda surgiu da própria população. É um bairro, que já tem as suas guias, suas sarjetas já instaladas, e tem a necessidade de fazer a pavimentação do bairro. É um bairro que tem 29 ruas, então eu solicitei junto ao Executivo se já havia algum projeto nesse sentido de pavimentação daquela região, ou daquele bairro, que é ali próximo de Barão Geraldo, e qual seria o custo, o projeto, se já havia sido, o projeto executivo, se ele já teria sido rabiscado ou estaria pronto, enfim. Essa demanda a qual o parlamentar se refere é antiga. Isso não só de moradores, mas também dos setores comerciais. Ele lembra que só aqui nessa região existem mais de 1.600 empresas instaladas, o que naturalmente aumenta e muito o fluxo de veículos. Algumas ruas do bairro apresentam buracos e muitos cascalhos, o que, além de trazer riscos ao trânsito, também agrava problemas respiratórios, devido à poeira que sobe do solo. Nós temos aí um período de estiagem, já que se estende por alguns meses, meses na verdade, Nós temos aí mais de 30 dias sem uma chuva importante. Aquela poeira na região também, ela atrapalha sobremaneira, a saúde, contribui negativamente para a saúde da população. Algumas ruas ela tem ali um pouco de fresado, então a gente tenta minimizar essa falta de massa asfáltica com uma camada de fresado, mas isso não é o definitivo. Nós precisamos realmente que a Prefeitura faça uma intervenção lá e que atenda, na realidade, essa demanda da população. 12h33, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, a gente continua, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo e agora o Câmara nas Ruas vai para Vila Progresso e Jardim São Pedro para conferir o resultado de duas indicações do vereador Carlinhos Cameló. Por meio de uma indicação, o vereador Carlinhos Cameló solicitou a implantação de semáforo na Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, no bairro Vila Progresso, e de uma rotatória na Avenida Cuba de Souza e Avenida Engenheiro Augusto Figueiredo, no Jardim São Pedro, que já está com as obras iniciadas. Há anos nós estamos tentando resolver esse imbróglio que eu falo, que é esse trânsito aqui desse espaço. Isso aqui faz 20 anos que o pessoal fala que está tentando implantar algo aqui. Falaram de aumentar a ponte, falaram de fazer uma rotatória ali, mas nunca foi realmente definitivo implantado. Então, imediato, eu com a população colhemos aí as assinaturas, conversamos com a população e a população achou viável fazer essa rotatória. Foi na onde que a gente encaminhou para o secretário, para o presidente, para que faça essa rotatória. Os semáforos serão implantados nos cruzamentos da Avenida Engenheiro Augusto
com a Rua da Abolição e Rua Ângela Piccolotto, e também no cruzamento da Avenida Engenheiro Augusto com a Rua Pascoal de Luca e Avenida Paulo Cuba de Souza. Para o parlamentar, os semáforos são essenciais para a segurança dos pedestres. O semáforo é importantíssimo. A gente fala que vai colocar educação à população, porque aqui é um dependendo do outro para poder passar. Então agora vai pôr respeito e cada um vai ter o seu tempo para passar. E quem ganha é a população, porque tem crescido muito, tem acontecido muitos empreendimentos aí para cima e está aumentando o trânsito. Então isso é para a gente dar uma desafogada no trânsito aqui da nossa região. Eu acho que é importante deixar para a população que a gente tem trabalhado muito por essa região aqui, do São Pedro, Esmeraldina, São Gabriel, toda essa região, para você ver aqui que a gente tem feito um trabalho aqui e até a gente também ouve muito a população. Então a voz da população que nos elegeu, entendeu? Que trouxe, que votou na gente aqui, então a gente está aqui para representá-los e é isso que a gente está fazendo, entendeu? Representando eles, colocando aqui a demanda da população para que melhore a qualidade de vida de cada um deles. Vinícius Riveretti, presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, ressaltou a parceria entre Legislativo e Executivo. Primeiramente, é importante dizer desse trabalho com o Legislativo, um trabalho em conjunto com o Legislativo, do Executivo. O vereador Carlinhos Camelot nos trouxe essa demanda e nós estamos aqui muito satisfeitos, porque logo depois de pouco tempo iniciamos as obras, estamos em fase final praticamente aqui. E vai melhorar muito o trânsito aqui da região. O vereador Carlinhos Camelot nos disse que há muito tempo as pessoas vêm solicitando que seja feito algo aqui nessa região. Isso vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo que passa por aqui, tanto de quem utiliza o carro, o pedestre. Vamos semaforizar também, colocar um semáforo ali embaixo para melhorar também a questão de segurança viária. E acho que isso foi muito positivo aqui para a região do Jardim São Pedro. A INDEC fez um estudo, contagem de veículos aqui em todo esse trecho. Agora estamos, através da Secretaria de Serviços Públicos, aproveitar para agradecer o secretário Ernesto Paulela, que tem nos ajudado muito nessas pequenas obras para melhorar a segurança viária, melhorar a fluidez viária. E aqui nós estamos fazendo uma rotatória para melhorar a questão da fluidez viária da região e também colocando novos semáforos ali na ponte. Ernesto Paulela, secretário municipal de Serviços Públicos, comentou sobre a demanda da obra e valores investidos. Essa é uma demanda antiga aqui dos moradores do Jardim São Pedro. O vereador Carlinhos Camelot trouxe essa demanda. A ENDEC estudou o projeto de geometria de trânsito e a Secretaria de Serviços Públicos está executando a obra nesse momento. Olha, só da parte de pavimento, nós estamos falando aqui numa obra de R$250 mil. Fora a parte semafórica, um conjunto semafórico aí custa R$200 mil. O secretário aproveitou para ressaltar os benefícios que essas duas ações irão trazer para o trânsito e segurança do bairro. Essa obra de geometria de trânsito, ela disciplina o fluxo. Então vai ficar muito mais fácil para as pessoas que utilizam dessa área o seu encaminhamento para os bairros. Então essa obra ela vai disciplinar o fluxo para distribuir os automóveis para os bairros. Não só dá agilidade, mas como diminui muito os acidentes de trânsito, Porque essa disciplina ela vai evitar acidentes. É importante que o morador aqui da região do São Pedro fique muito atento a essas mudanças, Porque quando ocorrem essas mudanças, leva um certo tempo para as pessoas se acostumarem. Então, é prestar bastante atenção quando ela estiver pronta. Projeto de lei do vereador Fernando Mendes quer a plantação de ora pro nobis nas escolas municipais que possuem hortas e o desenvolvimento de receitas culinárias para aplicação no cardápio escolar. De acordo com o parlamentar, o cultivo de plantas de fácil execução e baixo custo pode ser uma forma interessante de oferecer alimentação de qualidade. Existe um grupo de alimentos
pouco explorado tanto no nosso país como também na alimentação escolar, que são o grupo dos PANCs, que é plantas alimentícias não convencionais. Dentre elas está aí o Ora Pro Nobis, que é exaltado por todos os estudos, como a própria Unicamp já fez vários estudos com relação a essa questão do Ora Pro Nobis. A horta pedagógica nas escolas permite que os alunos construam conhecimentos e habilidades para utilizarem os alimentos de forma adequada, saudável e segura. Nós temos hoje várias hortas nas escolas, hortas pedagógicas, e nós fizemos esse projeto para que nessas hortas sejam plantadas a Ora Pro Nobis e também desenvolvido receitas para a alimentação das crianças, levando em conta os grandes benefícios que ela traz. O projeto de lei, se aprovado, espera que o trabalho seja supervisionado por técnicos do município e professores. Essa ideia de projeto, ela veio através de um munícipe que nos trouxe. Eu procurei o CONUTRI, o Conselho de Nutrição aqui da cidade, fizemos uma pauta, uma reunião, e ali surgiu essa ideia de como trazer a justificativa do Ora Pro Nobis para o benefício das crianças aqui da cidade de Campinas. Isso não foi feito apenas pelo pensamento do vereador. Nós fizemos a várias mãos e por isso tenho certeza que será um grande resultado para a nossa cidade. O Ora Pro Nobis é rico em proteínas, ajuda a evitar o envelhecimento precoce da pele e das células. Porque o Ora Pro Nobis, ele é, por exemplo, antioxidante, ele reforça a imunização, ele ajuda no tratamento do coração e tantos outros benefícios. Isso é, como já falei, estudos feitos na Unicamp, estudos feitos em outros segmentos de plantações, de nutrição, e nos ajudou a entender que isso vem de uma literatura já um tanto avançada e o nosso país está um pouquinho atrás. E Campinas, em relação às prefeituras, em relação às secretarias de educação, vai agora constituir esse benefício, porque outras cidades já estão tratando desse assunto. E hoje é quarta-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 16ª, a partir das 6 horas da tarde. Os vereadores vão discutir e votar 6 projetos. Entre os projetos da pauta do dia estão proposta do vereador Carmo Luiz, que estabelece o direito das pessoas com sequelas graves advindas de queimaduras a receber assistência para promover a reinserção social. E também estará em análise o veto total do prefeito Dário Saad ao projeto do vereador Marcelo Silva, que impede a proibição do uso de máscara de proteção individual por crianças menores de 12 anos em espaços públicos durante a pandemia da Covid-19. Reforçando aqui que a TV Câmara Campinas transmite ao vivo a reunião a partir das 6 horas da tarde. Ou você pode acompanhar no Teatro Bento Querino, que fica na Rua Lusitana, número 1555, no centro da cidade. 12h43, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta eu vou conversar ao vivo com uma especialista para falar, gente, sobre este ambiente virtual dos influencers, dos youtubers, sobre número de seguidores, sobre engajamento. Tem alguma dúvida sobre este mundo digital? Já manda aqui pra gente. 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp que está aqui embaixo da sua tela. Rápido intervalo e a gente volta já já. Meio-dia e 47, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira. Você tem criança em casa? Algum parente? Conhece algum adolescente? Se você fizer aquela pergunta de curiosidade, o que você quer ser quando crescer, muito provavelmente ele vai dizer youtuber ou influencer digital. Eu já fiz esse teste na minha família e a resposta foi essa, sendo que a pessoa nem tem rede social ainda, viu? Outro exemplo,
Recentemente, em uma Bienal do Livro no Rio de Janeiro, a atração mais requisitada não foi nenhum escritor consagrado, e sim uma youtuber, na ocasião, a Kéfera. Então, sobre este mundo digital de influencers, de número de seguidores, sobre engajamento, eu converso agora com a Jéssica Rua, ela que é CEO da agência de marketing Dona Pixel, mentora da plataforma para mulheres empreendedoras. Então, Jéssica, muito obrigado por atender o nosso convite, participar aqui do Câmara Notícia. E para quem está nos acompanhando, não está muito familiarizado ainda com este tema, primeiro, influenciar as pessoas na internet, se preocupar com o número de seguidores, sobre engajamento, é algo novo e que veio para ficar? Desde quando que existe este movimento, essa profissão? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde. Obrigada pelo convite. E não é algo tão novo, mas tá muito em alta e acho que dificilmente isso vai ter um movimento de voltar atrás. Porque o que está acontecendo ultimamente é uma mudança de comportamento, porque está rolando um entendimento maior sobre isso de número de seguidores versus engajamento. Então, está rolando uma mudança em relação a essa valorização. Sobre essa mudança que você citou, Jéssica, no início as redes sociais, elas começaram como um local em que aproximavam as pessoas, às vezes que moravam longe, em outras cidades, países, continentes, para construir relacionamentos. E, de repente, as pessoas que criaram e criam conteúdo começaram a ser seguidos, a ter fãs, são formadores de opinião daquilo que às vezes até foge do que eles trabalham, Jéssica. É um cuidado que a pessoa tem, um canal, ela recebe um monte de perguntas sobre inúmeros assuntos. Sim. Assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas não pensam. Então, eu ouço muito isso que você comentou, eu quero ser um influenciador. Mas você ser um influenciador, ele é uma consequência de quando você entende muito, de quando você é uma referência de um assunto. Então, ninguém começa a ser um influenciador. Isso deveria ser a ponta, o final. Ô Jéssica, eu não sei nem se existe essa conta, um acompanhamento, mas nós temos milhares de influencers aqui no Brasil que vivem de conteúdo do próprio canal. A gente já pode chegar a esse número? São milhares? Olha, eu não tenho esse número, mas sim, tem muito, está crescendo muito. E assim, nós estamos num ponto em que as empresas elas não podem mais ignorar esse tipo de divulgação. O marketing de influência ele está aí, e se a tua empresa também está pensando nisso, tem que começar a pensar. Vivem sim disso, tem muita gente que faz um trabalho bem legal, tá? Bem legal. E que você está me dizendo assim, vende além do que está pensando. A gente tem um tipo de influenciador que é o lifestyle. Então, ela não é nichada, mas ela fala sobre um pouco de tudo, né? Então, isso acontece também. Seria como se fosse um estilo de vida também, Jéssica? As pessoas estão neste mundo digital contando um pouco sobre a vida também, sobre a rotina? Sim, completamente. Um exemplo bem comum, bem conhecido, tá, disso é a Boca Rosa. Não sei se você já ouviu falar. Ela era maquiadora, ela começou com beleza e hoje ela é totalmente lifestyle. Hoje ela tem... as pessoas querem saber, né, o que ela está fazendo, onde que ela está indo. Hoje ela mudou bastante esse foco dela. Agora, Jéssica, para quem está nos acompanhando, qual que é a diferença entre número de seguidores e engajamento? Vamos supor que a minha página em uma rede social tem 1 milhão de seguidores. Todo mundo que está assistindo o Câmara Notícia começa a me seguir lá. O que eu falar, o que eu postar, quer dizer que vai ter muita repercussão ou não necessariamente? Não, são coisas diferentes. Então, o que são o número de seguidores? São as pessoas que simplesmente entraram no teu perfil e começaram a te seguir, certo? Engajamento é toda aquela ação em que acontece quando, então, por exemplo, uma curtida, um comentário, um salvamento, um compartilhamento. Isso tudo faz parte do engajamento. Então, não necessariamente todo mundo que te segue engaja com você. Então, assim, hoje, o que é mais importante? A gente ter um número maior de seguidores, a gente ter maior engajamento. Com certeza, a gente ter maior engajamento. É claro que uma coisa está muito ligada à outra, né? Se eu tenho lá 1 milhão de seguidores, a chance de eu aumentar os meus engajamentos
será maior. Desde que, aí entra numa coisa que tem acontecido muito, não tenha acontecido compra de seguidor. Isso está bem comum, Kai. Assim, se você quiser amanhã ter 200 mil na sua conta, mas isso é pago e acontece. E as pessoas, na época, buscaram muito isso. E é muito interessante que isso faz com que o seu engajamento vai despencar quando você tem essa compra de seguidores. Então, é legal ter muitos seguidores? Sim, desde que eles sejam seguidores reais, conquistados e interessados no teu produto, né? Como que a gente analisa a questão do engajamento para saber se essa postagem está indo bem? Em relação a número de curtidas, a número de comentários, se outros lugares repercutiram a notícia, então eu postei um vídeo, se ele começa a ir para outros lugares, se tem bastante curtidas, se tem comentário, isso quer dizer que teve engajamento? Sim, sim. Dessas coisas que eu falei, curtir, comentar, salvar e compartilhar, o salvamento e o compartilhamento são as métricas que a gente, como agência, considera mais importantes, são as que têm mais peso, tá? Imagina o seguinte, você fez um post, você fez um vídeo, um post, e uma pessoa salvou aquilo, ela quer retomar aquilo mais tarde. É muito mais pesado, né? Muito mais importante do que uma pessoa que simplesmente curtiu. Então, quando a gente faz as nossas estratégias, a gente busca muito compartilhamento e salvamento. E é muito legal quando alguém vem para você, às vezes a pessoa não interagiu. Inclusive, é um estudo do próprio Facebook que conta que 98%, se eu não me engano, das pessoas não interagem com nenhuma publicação. Às vezes elas dão um print no celular, elas compram o produto, mas elas não deram nenhum like, entendeu? Então, o que é muito legal, assim, que eu falo? Você começar, quando alguém chega para você e fala, cara, você indicou um livro lá no teu Instagram que eu comprei, foi muito legal. Então, assim, é muito de sentir além dos números. Os números, eles são importantes, mas esse feeling, ele também é muito importante. Sobre essa interação que você citou, então, me corrija se eu estiver equivocado, mas uma diferença que eu vejo é que no passado, a pessoa que você admirava, que você era fã, era praticamente inacessível, né? Era um sonho ganhar um autógrafo na época, eu sou ainda da época do autógrafo. E hoje os influencers, eles têm um lado mais forte com esse fã. Ele é um pouco mais acessível, às vezes ele reconhece a pessoa, ele chama pelo nome, ele tira foto, ele responde em rede social, ele tira print, ele fala, olha o que eu recebi. Essas diferenças de fato existem para quem está nos acompanhando. Quero ter uma carreira neste ambiente virtual. Essa relação com aquele seguidor, com aquela pessoa que te admira, é muito importante e ela acontece de fato? Sim, ela é importante, ela acontece. As redes sociais, elas são buscadas por dois tipos de coisa, entretenimento e relacionamento. Então, você como empresa tem que achar uma forma de desenvolver essas duas coisas. Por isso que a gente fala muito sobre humanizar o perfil. Então, assim, eu não quero falar com uma marca na rede social, eu quero falar com uma pessoa. Quem é que está por trás da tua marca, né? Então, e criar esse relacionamento. Eu acho que isso que você está falando, dos famosos, do autógrafo, isso não aconteceu só com eles. De fato, a gente tem um acesso muito maior a eles, mas com as marcas também. Hoje, você comprou um negócio que chegou torto na sua casa, vai se dar 2 minutos, você vai estar reclamando na rede social para todo mundo ver. Então, isso aproximou, né, marcas e famosos da gente aqui, né? Me chamou a atenção quando você disse sobre a compra de seguidores. Ela não é uma prática válida? Como que ela funciona? Todas as pessoas conseguem fazer isso? É algo legal? Assim, não legal pelo Instagram, óbvio, né? O Instagram não quer que isso aconteça e cada vez mais tem dificultado para que isso aconteça. Mas tá aí, se digitar no Google comprar seguidores, você vai achar uns 10 sites, tá? E assim, é muito rápido, fácil e tal. O que acontece? Você não tá trazendo gente que de fato quer ver o que você está postando, você não está trazendo gente que de fato vai comprar de você, que vai desenvolver um relacionamento. Então, assim, é dinheiro jogado fora. Além do que a gente, como agência, a gente trabalha com tráfego pago. O que é isso? Eu vou dar dinheiro para o Instagram para ele mostrar o meu post para mais pessoas. E a gente pode usar uma coisa chamada lookalike, por exemplo. Eu falo Instagram, pega meus 1000 seguidores e procura pessoas parecidas com esses 1000 seguidores. Então, você imagina se você tem um monte de robô comprado. Quando você coloca uma campanha dessa para rodar, não funciona. E aí você está jogando mais dinheiro fora ainda.
Então, não é uma prática recomendada de jeito nenhum. Ô, Jéssica, para quem está nos acompanhando, ganha-se muito dinheiro, é um mercado muito rentável, porque este influenciador, ele não tem salário, né? Esse dinheiro, ele vem de patrocinador, ele vem das plataformas. Por que esse mercado ele está tão aquecido hoje em dia? Ganha assim, eu falo que é terra de ninguém, assim, a gente trabalha muito com influenciador. Então, assim, eu tenho um influenciador que cobra R$400 por um post, eu tenho um influenciador que cobra 9 mil por um post. Então, assim, de fato, ganha-se muito dinheiro, claro, né, de acordo com o tanto que você é conhecido, mas você ganha de muito patrocinador. Não só o dinheiro em si pelo public post, mas tem os famosos recebidos, não sei se você já ouviu falar. Então, é coisa chegando na tua casa o tempo todo. Então, de fato, é por isso que as pessoas brilham tantos olhos, né? Quando eu falo, eu quero ser um influenciador. É por isso, assim. Então, além da grana que realmente é paga, e é legal contratar um influenciador bom, e vale a pena o investimento em um public post de um influenciador bom. Então, é uma troca, né? Ele ganha divulgando, a gente como empresa ganha levando meu produto para mais pessoas. Por outro lado, não é nada fácil, né, Jéssica? Para quem está pensando, vou trabalhar da minha casa, vou ligar uma câmera, vou fazer o meu canal, tenho meus recebidos, posso ter patrocinador, mas é uma profissão que exige diariamente, que tem um planejamento, e por isso que está crescendo também, porque as pessoas estão investindo cada vez mais nessa qualidade. Sim. E é que eu te falei, assim, você é um influenciador. Você é um influenciador, é uma consequência, né? Geralmente as pessoas, elas começam assim, olha, eu entendo sobre um assunto, por exemplo, eu começo a falar de São Paulo, e aí eu conheço muita cidade de São Paulo e começo a publicar vários lugares, eu me torno uma referência de São Paulo, e aí é isso que funciona assim. Não adianta eu acordar um dia e falar assim, bom, agora eu vou ser influenciador, deixa eu mostrar aqui minha diária, deixa eu mostrar como é que é o meu dia, meu café. Não gera valor nisso, né? Para quem tem criança, adolescente em casa, quer seguir essa carreira, tem esse sonho, às vezes já tem até um canal de conteúdo. Como que fica a relação, Jéssica, entre vida profissional e vida pessoal? Porque você precisa ganhar seguidor, você precisa ter engajamento. Existe um espaço distinto? Você falou, olha, as pessoas querem saber cada vez mais do cotidiano, ninguém mais quer conversar com marca, a gente quer conversar com pessoa. E aí, a influencer que você citou, que vendia uma marca, o lifestyle, então vai contando da vida dela. A vida vai se misturando, vida pessoal, vida profissional? Vai, assim, é uma pergunta que me fazem muito quando chegam aqui na agência, né? Assim, será que eu, por exemplo, médico, né? Tem bastante médico. Eu crio um perfil novo para o comercial, ou eu trabalho com o meu perfil pessoal? E aí, assim, a resposta depende. É muito legal a gente trazer um pouco da tua vida. E principalmente médico, tá? Médico é um exemplo legal, assim, a gente chega na consulta como se a gente fosse amigo do médico. A gente já quer saber o que ele pensa, o que ele faz, o que ele fala. E aí, isso é muito forte, né? Mas tem um limite tênue entre aquela foto no fim de semana tomando cerveja com seus amigos que você não vai poder postar. Ou, de repente, não como você queria postar. Então, assim, existe um cuidado muito grande para você não perder a autoridade. Mas é muito legal essa mistura, desde que ela seja planejada e bem feita, ela é muito bem-vinda. Ô Jéssica, como que você imagina, né, já para o presente, mas também em um futuro próximo, as pessoas cada vez mais entendendo e explorando este engajamento, não só o número de seguidores, mas querendo essa interação maior. É um campo que ainda está engatinhando, tem muita coisa para a gente poder descobrir. Existe um momento que vai ter um teto e que a gente vai ter que mudar o estilo. Como é que você imagina esse futuro próximo? O lado do influenciador é difícil também, porque assim, você tem que trabalhar com um algoritmo que está o tempo todo mudando. Nós tivemos uma mudança, assim, olha, eu acho que de 1 ano e meio, 2 anos para cá, muito forte no Instagram, por exemplo, que passou a priorizar vídeos, passou a priorizar o Reels, e todo mundo teve que sair correndo para se adaptar nesse formato. Então, assim, se você é um influenciador, qual é a tua bolsa de ouro, né? É o teu engajamento.
E se você não trabalhar para manter esse engajamento, você vai perdendo isso. Então, de fato, é um trabalho bem constante que eles têm que ter. E a gente, como marca, também. Também porque, principalmente a gente como agência que trabalha para a marca, né? Então, assim, a gente está de olho nessas mudanças o tempo todo para pegar uma marca, adaptar esse conteúdo, adaptar para a plataforma e manter o meu cliente vendendo, que é, no fim das contas, o que eles querem, né? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que vai mudar. Acho que a gente teve uma sobrecarga muito grande, né, de novas pessoas na rede. Um dado bem legal, assim, no último ano, acho que nesses últimos 2 anos, desde a pandemia, foram 5 milhões de novas empresas no Instagram. Então, você imagina, assim, isso tá começando a ficar saturado. E qual é então você fala assim, não vou conseguir vender mais? Não, mas você vai ter que se diferenciar cada vez mais de uma concorrência que está vindo cada vez melhor. Então, é produção de conteúdo, é pensar como que você sai do comum, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Então, para quem fazia análise de mercado, quando era uma loja física, fazia pesquisa, isso acaba indo para este mundo digital também. Existe essa análise, está sempre atualizado, entender as mudanças que acontecem nas plataformas. Tudo que fazia na vida física, antigamente, se faz hoje, só que nesse ambiente virtual. Sim. A lógica é a mesma, né? Você vai adaptar. Eu falo, marketing é marketing, sempre foi, sempre vai ser. Você está adaptando ele para o ambiente digital. E se você entender a lógica dele, você vai, né, andando conforme a onda, porque isso muda mesmo toda hora, a gente tem que estar ligado pra caramba, assim. E o físico continua, né, Caio? Ele tá aí, ele continua rolando. Então, uma coisa não anula a outra, elas se complementam. Exatamente. Jéssica Rua, CEO da agência de marketing Dona Pixel, ela que também é mentora para mulheres empreendedoras. Muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, todas as informações que foram passadas aqui, acredito que tenha sido de grande valia para o nosso telespectador, já que esse é um assunto que está em evidência, que está em alta, com constantes mudanças, como você mesmo disse, né? Então, foi de grande valia a sua participação. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para você poder retornar e fica aberto aí para suas considerações finais. Claro, obrigada a vocês, será um prazer, tá? E assim, para quem está começando agora, não desista, consistência, paciência e insistência. E aí a gente chega lá. Tá certo, então, Jéssica, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Câmara Notícia, ao vivo, 1h mais 5 minutos. Vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo e na volta a Dalila Pereira já está aqui nos nossos estúdios, porque tem o quadro Na Ponta do Lápis ao vivo, então não saia daí. Olá, todo mundo aí de casa que está acompanhando a programação da TV Câmara Campinas. Hoje mais um Na Ponta do Lápis, ao vivo aqui direto dos estúdios. E nós vamos falar Na Ponta do Lápis de hoje sobre o novo perfil do investidor brasileiro. O que antes era restrito apenas para uma parcela da população, parece que agora está mais acessível, parece que nós temos uma nova leva de investidores aí no Brasil. É sobre isso que a gente vai conversar depois da vinheta no Na Ponta do Lápis. Hoje o nosso convidado é o Daniel Cambraia, fundador da Bridge Hub. Ele vai me corrigir se eu tiver falado o nome errado. Administrador que tirou o tempo aqui para conversar um pouquinho com a gente e falar desse assunto aí. Daniel, obrigada pelo seu tempo. Prazer, pessoal. Tomara que a gente tenha um bate-papo aqui rico de informações, que a gente possa passar um pouquinho desse novo movimento, novo investidor que está vindo por aí. Daniel, você já puxou aí o gancho, eu quero que você
fale aí para a gente, realmente está tendo essa mudança do perfil do investidor brasileiro ou acha que ainda não, ainda precisa de mais coisas para notar essa diferença aí? Eu acho que está acontecendo uma velocidade relativamente rápida, mais rápida do que muitos esperavam. Até voltando um pouquinho, o investidor sempre foi ali dos imóveis e dos bancos, e aí mais ou menos uns 6, 7 anos teve o primeiro movimento ir para a corretora, né? E na corretora você teve ali uma democratização dos investimentos mais tradicionais, mais fundos, mais renda fixa, mesmo ações. E agora a gente vive o segundo momento dessa transação, que é a aproximação de investimentos que a gente chama de investimentos alternativos, né? São investimentos que geralmente estão mais ligados à economia real, ligado a empresas, aproximando o investidor de startups, de fundos de venture capitals, e isso em conjunto, conteúdo, mais conhecimento e educação que o investidor está tendo, aliado à tecnologia, permite que isso aconteça. A gente acha que hoje investimentos alternativos rondam na casa de 9 trilhões a mundo afora, e para 2025 a gente está falando de chegar em 19 trilhões. Né? Então cresce mais do que qualquer outra classe de ativos. Eu ia perguntar justamente isso, você falou que a tecnologia facilitou, a internet é uma ferramenta que foi impulsionadora aí dessa mudança de perfil, você acha que faz sentido? Sim, é realmente isso, né? Hoje, dividindo ali primeiro naquele momento da educação, né, da curiosidade do investidor de se aproximar de startups, hoje você tem vários vídeos educacionais, seja em YouTube, seja em redes sociais, escutando um pouquinho ali da história e trazendo o investidor para querer ter essa experiência de investir diretamente em empresas. E hoje a gente tem um movimento muito acontecendo, que é um nome já antigo, que é a Equity Crowdfunding. Equity nada mais participação, crowdfunding é uma forma de muitas pessoas participarem, então é uma legislação recente, vem ali a primeira de 2017 e agora em 2022 ela é mais agressiva, possibilitando que essas plataformas de equity crowdfunding, investidor comum, chamam investidor comum aquele que quer não profissional, acima de 10 milhões ou mesmo de 1 milhão, mas abaixo disso, de investir uma parte do seu dinheiro com responsabilidade diretamente em empresas de startup, em estágios de crescimento muito mais iniciais do que para bolsa ou mesmo para private equity, que é um estágio ali antes. As plataformas, hoje são 25 plataformas, mas existem 60 na CVM, um movimento muito agressivo, é um movimento que lá fora já aconteceu. Você compra, basicamente, você participa diretamente com participação dessas empresas, tem alguns formatos, né, nota conversível, dívida, enfim, mas simplificando, você se tornar sócio direto de uma empresa que está no estágio inicial, e se você entrar lá no começo, naturalmente tem uma relação de risco-retorno maior, mas se você acertar, você pode ter retornos muito expressivos. Então essas são as possibilidades que essas plataformas vão trazer para a gente. Você vê as empresas que você sempre quis investir, algumas vezes até empresas regionais que você viu ali crescendo, e que você fala, putz, eu adoraria investir ali, enfim, e não tem essa possibilidade. E as plataformas permitem isso. A partir de R$2.000, as pessoas vão poder se tornar sócios dessas empresas. Essas plataformas, elas trazem essa sensação maior para o investidor que ele é dono do negócio, porque às vezes quem pensa em investir vê a coisa de uma forma muito abstrata, quem nunca mexeu com isso, né? E pensa, mas eu não vou estar lá, eu não vou estar mexendo no negócio, eu não vou estar no dia a dia, parece uma coisa meio abstrata. Essas plataformas ajudam assim nessa sensação do investidor se sentir mais dono, mais sócio ali do negócio? Sem dúvida, ele traz um senso de experiência, de pertencimento e mesmo de você divulgar, porque a empresa que você gostava e admirava, agora você é dono. Fazendo ali uma analogia com ações, né? As pessoas podem investir tanto em
uma ação direta, ou você pode investir em um fundo. Em um fundo você não sabe muito bem o que está acontecendo, na ação você sabe. A plataforma de crowdfunding traz justamente isso. Você de uma marca, aquela marca que você consome, aquela marca que você é cliente, aquela marca que você indica, agora você é sócio, está no risco e no retorno, naturalmente, dentro dela. Existem canais de comunicação entre com os donos, a gestão da empresa. Não existe nenhuma tomada de decisão dentro da empresa, o que, pessoalmente, eu acho que é até bom, porque preserva ali a capacidade de tomar de decisão da empresa, mas você tem uma abertura naturalmente muito boa ali com a companhia, né? As plataformas, inclusive, elas têm obrigações de semestralmente, em alguns casos trimestralmente, de divulgar as informações, os resultados financeiros trimestrais, mesmo algumas próprio investidor, né? Então, enfim, geralmente uma oferta acaba tendo 400 a 500 cotistas, né? Então são 400, 500 pessoas falando ali da sua empresa, ajudando a empresa. Em algumas delas os investidores podem ter algum tipo de, não benefício, mas algum tipo de interação ali junto com a empresa. Então isso combina muito com o perfil do novo investidor. Ele quer ser atuante, ele quer ter voz, ele quer ter a sensação de escolha e não simplesmente pegar o dinheiro e terceirizar para um fundo ou para um gestor, né? Então, essa é a possibilidade que essas plataformas de investimento estão trazendo. Esse novo investidor, além de mais informado, ele também está mais audacioso, né? Está mais corajoso a fazer investimentos considerados de maior risco. Sim. A gente, né, indicam que geralmente de 15% da sua carteira, para alguém um pouco mais arrojado, esteja em investimentos alternativos. Por mais que investimentos alternativos também virou uma série de ativos, é até difícil da gente definir, não existe algo muito assertivo nesse sentido, mas o que a gente percebe é que o investidor, principalmente o investidor brasileiro, que vem sofrendo algumas pancadas ali em bolsa, né, muito volátil, o mundo passa por um momento turbulento, e aí quando ele vê empresas no estágio bem inicial, que ele conhece, que tem bons gestores, e o Brasil é repleto de bons gestores e bons negócios, ele vê uma possibilidade excelente. Acho que outra coisa que também a gente discutir e chamar bastante atenção é que esse mercado também vai acabar tendo uma certa liquidez num segundo momento. Geralmente, alternativos são investimentos. Por quê? Porque quando você investe diretamente em uma empresa, tem folha para a empresa executar a estratégia dela, só que essas mesmas plataformas estão desenvolvendo, o mercado secundário é algo parecido, algo similar, mas você vai poder ali trocar ações com outros investidores que você investiu, né? Então, mais um dia para esse novo investidor. Então, quem não estiver participando de investimentos alternativos não tem uma carteira otimizada, né? Isso é já a nível mundial. O Brasil ainda está muito atrás do conceito. Mas eu acredito fielmente que a gente está realmente, seja por plataforma, seja por conteúdo, seja por fundos de venture capitals, o investidor está começando a realmente abrir o olho e forte nessa direção. Tem esse novo perfil de investidor aí, mas também eles querem ver o que tem de volta para eles. As empresas também estão se renovando, o que elas estão trazendo de novo aí para esse investidor que tem chegado mais informado, mais maduro, mais dinâmico. A gente no Bridge Hub, por exemplo, a gente gosta de várias teses, a gente gosta de game, que é um universo muito grande, os números são enormes, né? Em games, por exemplo, é maior do que a indústria de cinema e de futebol juntas. Enfim, a gente gosta muito de tudo que a gente consiga gerar atração, tudo que tem um crescimento exponencial,
que realmente faça sentido ali dentro do ecossistema. Agro também vem muito forte, então são setores que a gente está muito atento. Eu sempre sugiro para o investidor que está montando uma carteira de pequenas empresas, seja numa plataforma de investimento ou mesmo investindo direto em uma startup, que ele escolha, que ele tenha uma carteira de empresas, né? Que ele não pegue e dá 10 a 15% do patrimônio e vou colocar em uma empresa só. A gente está falando de uma relação de risco-retorno mais alta. Então, se você tem ali provavelmente 7 a 10 empresas, uma parte considerável dessas empresas podem deixar de existir. É normal que isso aconteça com startups. Só que se você acerta 1, 2 ou 3, o retorno médio, ele não é porcentagem, 30%, 50%. Ele realmente é um retorno de 7, 8, 9 vezes o capital investido. Então, a gente fala de startup, mas o conceito de diversificação em ter várias empresas é importantíssimo, é fundamental. Você comentou aí de ter várias empresas, deu algumas dicas aí, mas para quem está começando, qual seria assim a dica de ouro, a informação necessária que precisa ter para começar a trilhar esse caminho aí de investidor de forma segura? De novo, a segurança está ligada à diversificação da carteira como um todo, né? Mas indo ali no caminho de investir em negócios, investir em startups, em empresas, a gente realmente, naturalmente, gosta muito das plataformas, por tudo isso que eu acabei de colocar, mas façam uma carteira equilibrada, diversifique bem em diferentes empresas, estude bem as empresas, acesse todo tipo de conteúdo, faça as perguntas pertinentes, né? E comece ali com o dinheiro que você não vai precisar pelos próximos anos, né? A ideia aqui não é, poxa, pegue o dinheiro que você precisa no momento e invista em startups. Não. Pegue aquele dinheiro que você quer acumular patrimônio, crescer seu patrimônio, faça uma responsável de acordo com o seu perfil, para que você tenha retornos consistentes. E assim, a gente não pode ter medo de falar que a palavra risco e retorno andam juntas, né? Então, de vez em quando as pessoas falam, mas eu quero algo sem risco, um grande retorno que eu possa tirar a qualquer momento. Bem, aí é o atalho, isso não existe. Agora, naturalmente, se você tem um pouco do luxo de não precisar de liquidez, isso tende a te dar bons retornos, né? Eu acredito muito em um capital que fica bem trabalhado durante muito tempo, né? E as startups precisam desse tipo de capital, e é assim que o seu investimento vai ficar um pouco mais preso, mas com uma capacidade de retorno bem maior. Interessante aí as dicas do Daniel Cambraia. E eu trouxe algumas informações aqui também, alguns dados. Uma notícia de 2020 de um estudo sobre o investidor brasileiro é que ele é jovem, por volta ali dos 32 anos, 60% é sem filhos e 74% são homens. Os homens estão aí mais envolvidos na questão do investimento. Mulherada, vamos acompanhar aí o Na Ponta do Lápis, que tem muita informação para você também começar seus investimentos aí. Nós queremos mulheres investidoras aí no mercado também, para elas ficarem à frente dos negócios. Mas uma informação interessante aqui é que muita gente começou a investir durante a pandemia, no ano da pandemia. Qual foi o movimento que foi feito aí nesse sentido em relação a esses 2 últimos anos, que todo mundo sabe que foi meio complicado, mas os investidores, a galera parece que se animou para investir durante esse período? Voltando um pouquinho para trás, né, o brasileiro ele tá se modelando em cima de alguns traumas, né? Muitos investidores, alguns novos investidores entraram ali, por exemplo, quando o Bovespa teve uma queda e subiu muito rápido e os ganhos foram muito bons. E depois, a médio prazo, né, em torno de bolsa, de renda variável, e eu não estou nem falando de investimentos alternativos, caiu bastante. Em contrapartida, a renda fixa subiu muito, né? E aí, nesse universo mais tradicionais de investimentos,
o brasileiro acabou migrando de volta o dinheiro dele para a renda fixa. Só que durante esse tempo, principalmente nos Estados Unidos, que a liquidez estava bem forte, investimentos alternativos tiveram os retornos explosivos, excelentes. Fundos de venture capitals são também são fundos que investem, alocam um capital de risco, também empresas geralmente em um estágio um pouquinho mais avançado de maturação, com um pouco de tecnologia, tiveram retornos de 30% a 40%. Né? Enquanto o índice da Bolsa Brasileira acabou andando um pouco de lado. Então, de novo, alocação de capital. A palavra-chave é essa. Seja disciplinado nos seus recursos. Se você tem um quê mais para o empreendedorismo, é natural que você queira investir diretamente em empresas. Se você tem um quê mais de conservadorismo, realmente a renda fixa vai estar ali, né? Puxando um pouquinho mais atenção. Mas, de novo, eu acho que são coisas novas que estão acontecendo. Teve também, né, a questão do Bitcoin, que muita gente entrou, enfim, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, longe disso, mas a gente viu muita alocação irresponsável. A gente viu muita 30%, 40%, 50% do patrimônio em Bitcoin, e hoje realmente a pessoa acabou tendo trauma e fala, poxa, eu não quero fazer nada, eu quero renda fixa, não mexo mais com nada disso. E não é assim, né? Tem que ser responsável ali na alocação, mas o que eu sempre digo, invista naquilo que você goste, porque provavelmente você vai ter um interesse maior e vai ter mais profundidade em buscar conteúdo nesse sentido. Por isso que a gente está muito animado com essas plataformas. Você falou aí das mulheres, né? Pegando isso, eu estava vendo hoje um grupo de anos das empresas, as fundadoras eram mulheres. Então você está vendo a mulher entrando muito como gestora ali das startups. E agora a gente tem esse exercício das mulheres entrarem como investidoras em plataformas digitais e para investir diretamente em empresas. E tem uma série de empresas muito ligadas ao feminino. Então, usar dessa acessibilidade feminina, do conteúdo que ela tem, principalmente em empresas que o cliente final são mulheres, e entrar lá dentro, investir lá dentro e realmente participar ativamente. Valeu, Daniel Cambraia. A gente vai encerrar o nosso Na Ponta do Lápis. Infelizmente, ainda dava para conversar muito, né, Daniel? Tinha muita informação ainda para dar. Para a gente ficar aqui mais um tempinho foi ótima conversa, que a gente tenha outras aí no futuro breve. Fica aí o convite para próximos assuntos aqui Na Ponta do Lápis. Esse aqui foi o Daniel Cambraia, administrador e fundador da Bridge Hub. O Na Ponta do Lápis de hoje encerra, mas eu sempre convido vocês para assistir os outros lá no YouTube, os outros programas aqui da TV Câmara Campinas. Depois do intervalo, nós voltamos com o Gabriel Castro. Até a próxima! Uma hora e 32 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, né? Toda quarta-feira é dia de mostrarmos aqui uma atividade, como é que é o dia a dia, os desafios. E hoje nós vamos falar sobre o biomédico no nosso quadro Se Liga na Profissão.
Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só que bacana, hoje a gente vai falar sobre biomédico, então se liga aí, bora! O biomédico pratica biomedicina, ou seja, trabalha na investigação de doenças e realiza pesquisas para conhecer mais sobre a saúde humana. Bom, o desafio é encontrar os melhores tratamentos de saúde, além de contribuir com o desenvolvimento de soros e vacinas. A biomedicina surgiu no Brasil em 1966. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Alexandre. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, e você? Beleza. Bom, quanto tempo já você trabalha com isso? Eu estou trabalhando nessa área há 16 anos. 16 anos vida, bastante, né? Desde quando eu saí da faculdade, já antes de me formar, já entrei na área e estou aqui até hoje. Inclusive nesse laboratório, nesse ambiente aqui. Como você se interessou por essa área de biomedicina? Eu, no passado, trabalhava na área de resgate. Trabalhava na rua, né, atendimento de urgência e emergência, e senti necessidade de ter mais conhecimento científico daquilo que a gente fazia no dia a dia. Aí resolvi procurar um curso na área da saúde. Na época, olhei curso de enfermagem, os cursos que estavam disponíveis, e acabei encontrando a biomedicina, que era o primeiro curso na cidade de Campinas, né? Foi onde me interessei, fiz o vestibular, entrei no curso, me formei, e estou aqui hoje exercendo a profissão. Bom, para a gente entender exatamente o que faz um biomédico, né? Porque eu imagino, Alexandre, que tem muita gente que ainda confunda biomedicina com a medicina, embora as duas caminhem juntas e tudo mais, não é? Mas o que faz exatamente um biomédico, por favor? A princípio, quando foi criado o curso em 66, a biomedicina foi criada para ser profissionais formados serem professores do curso de medicina e odontologia e também trabalhar com pesquisa. Mas isso lá em 66. Com o passar do ano, a gente foi atualizando, foi mudando as profissões, foi se atualizando e hoje o biomédico, ele formado, graduado, ele tem 30 áreas diferentes para ele trabalhar. Olha só, pessoal. 30 áreas. Nossa. A mais comum é essa área que a gente está aqui, que é a patologia clínica, que é o estudo da doença, né? A famosa análise clínica. Mas o biomédico pode trabalhar em pesquisa, em docência, na área de micro-organismo, e agora uma área nova é estética. Então, assim, o profissional tem que ser graduado, especializado e habilitado para trabalhar nessas 30 habilitações que ele tem disponível. Bom, e como está o mercado, não é, de trabalho para o pessoal que está iniciando a carreira? O mercado agora, nessa pandemia, de verdade, as pessoas viram o valor do biomédico, né? Por que eu falo isso? Porque foi uma biomédica, uma colega nossa, que fez o sequenciamento do Covid, do RNA do Covid, né? Do coronavírus, no comecinho da pandemia. Então foi uma profissão que, nesse momento, foi valorizada. Então, assim, o mercado de trabalho, nesse momento, está buscando novos profissionais, né? Então, nessas 30 áreas, depende da sua formação, a sua habilitação, tem a oportunidade de trabalhar. O que a pessoa precisa ter realmente para ter uma oportunidade de trabalho é ter o conhecimento científico, ter amor à profissão, para que de fato ela consiga exercer essa profissão com carinho aí, e amor. Olha só o que disse o Alexandre, hein? Que o mercado de trabalho está à procura de novos profissionais. E como eu disse, tem dessas 30 habilitações, por exemplo, a gente tem, como eu falei, patologia, assessoria científica. Então, assim, o graduando, o aluno, né, que está na formação ou pós-formado, ele tem que já, no comecinho, começar a traçar um planejamento para a escolha dessa habilitação no final do curso. Então, durante a graduação, nas aulas que você tem durante a graduação, você tem afinidade por algumas e outras não, né? Então, nesse momento, você tem que começar a olhar para essas áreas que você tem ali afinidade e o que ela te oferece depois de formado. Então, eu tenho afinidade em tecnologia, né? Então, tem uma área de assessoria, assessoria científica. Eu tenho afinidade em micro-organismos, você tem a microbiologia. Eu tenho a afinidade em estética e beleza, você tem a biomedicina estética. Então, assim, durante a graduação é importante você ter um planejamento para você ter uma escolha de acordo com as afinidades que você tem durante o curso. Bom, evidentemente que eu não vou pedir para você falar quais são as 30, né? Mas fala um pouquinho só para o pessoal que está em casa ter uma noção e já começar a pensar. A mais comum, que emprega 80% do biomédico, é essa área que a gente está aqui, é a análise clínica, né? A patologia clínica, que é o estudo das doenças, né? Mas depois você tem a docência, que é uma área também grande, você tem a pesquisa, você tem a biologia molecular, que hoje ficou muito conhecido por causa dos testes de PCR, por causa da Covid. Então você tem a estética, como eu falei, você tem a microbiologia de alimentos nas indústrias,
você tem a parte da garantia de qualidade em todas as empresas. Então, assim, você tem acupuntura. Então, você tem 30 habilitações que te dão a possibilidade. Acupuntura também. Como assim? Acupuntura, né? Então, você também, durante a graduação, tem aula da anatomia, acupuntura, e depois, através da pós-graduação, você também pode fazer acupuntura. Olha só, que legal. É uma área muito pouco explorada pelos biomédicos, mas você também pode fazer. Tá vendo? Até me surpreendeu. Tá vendo como é bacana esse quadro aqui, o Se Liga na Profissão? A gente acaba aprendendo sobre diversas profissões e o pessoal que tem interesse, de fato, em seguir nessa área acaba, né, aprendendo bastante. Bom, cursos, quais os cursos, né, que tem que ser feito, a faculdade, enfim. Aqui na nossa região, a gente tem bastante faculdade que oferece o curso de biomedicina, né? Mas eu acho que o mais importante é o curso que te ofereça aulas práticas, né? Porque a teoria a gente consegue ler através do livro, buscar, mas o importante no curso é a prática, é eu praticar aquilo que eu aprendi. Então, assim, eu acho que a dica para quem vai fazer a biomedicina é procurar a instituição, a faculdade, que me ofereça aulas práticas. Eu tenho aula teórica, mas também aula prática aqui. Colocar, de fato, a mão na massa para poder ser um bom profissional. Bom, quais os principais desafios aí da profissão? A profissão, os obstáculos? A profissão só cresce. É uma profissão que eu falo... Que legal, que bacana. A saúde é multidisciplinar, né? Então, o biomédico se virou hoje uma profissão que é talvez uma das mais importantes na saúde, né? A gente trabalha eu falo no bastidores, né? Mas quem dá o diagnóstico de diversas doenças através de laudo somos nós, né? Então, assim, a profissão está crescendo, novas áreas estão acontecendo, né? Nosso desafio é manter atualizado, sempre estudando, sempre buscando novos conhecimentos, para que, de fato, a gente consiga ser um bom profissional nessa área. Bom, quais as dicas que você deixa aí para a galera que está em casa e se interessando aí pela profissão, falando, puxa vida, olha lá o Alexandre falando, gostei, bacana, vou tentar. E aí, o que você pode falar para esse pessoal? Eu acho que primeiro é você fazer uma pesquisa sobre o curso. Tá. O que esse curso me oferece, né? E quais são as habilitações que eu falei que são as 30, né? Se você se enquadrou naquilo lá, é se dedicar 100%. Eu falo assim, que para você ser um bom profissional, não é só o dinheiro que a gente vai receber lá no final que interessa, mas é ter amor na profissão, ter amor nas pessoas, porque a saúde, a gente mexe com vida, a gente mexe com pessoas, né? Não tenha ter dúvida. amor à profissão, a gente não tem hora, a gente não tem final de semana, a gente não tem Natal, feriado, então a gente trabalha na saúde, então assim, tem que ter amor por isso, tem que ter amor por fazer isso que a gente faz. Então assim, me identifiquei com a grade curricular, com as habilitações, quero trabalhar na saúde, é um curso sensacional, só se dedicar 100%, estudar, não ficar só na graduação, procurar pós, mestrado, doutorado, para de fato você ser um profissional diferenciado. Boa, boa. E como que é andar junto biomedicina e medicina? Qual que é a relação, assim, a importância desse entrosamento? É como eu falei, a saúde é multidisciplinar, né? Hoje, por exemplo, 70% do diagnóstico clínico, né, do médico é baseado no diagnóstico laboratorial. Então, nós estamos aqui no bastidores, mas oferecendo para eles, né, para o médico, a resposta que ele busca. Então, ele fez um exame buscando o estudo de uma doença. A gente, através dos exames e do laudo, aponta para ele se o caminho é esse, se tem aquela doença ou não. Então, a gente se complementa. O biomédico complementa o médico no diagnóstico clínico através do diagnóstico laboratorial. Boa, muito obrigado pela entrevista, Alexandre. Eu que agradeço. Por esclarecer aí para o pessoal de casa as dúvidas a respeito da biomedicina. Muito obrigado, eu estou sempre à disposição. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Semana de tempo aberto, com sol e calor hoje, quarta-feira, então também fica essa previsão para amanhã na quinta. O sol segue aparecendo durante todo o dia e sem previsão de chuva. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, quinta-feira, o sol aparecendo entre nuvens. É o tempo que acontece durante toda essa semana e amanhã calor, hein? Mínima de 17 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas.
Vamos à agenda aqui da Câmara, porque daqui a pouco, às 4h30 da tarde, acontece a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que é presidida pelo vereador Carmo Luiz. E, claro, às 6 horas da tarde, acontece a reunião ordinária, a 16ª, que você acompanha todas as discussões e votações aqui na TV Câmara Campinas. Lembrando que a reunião ordinária você pode acompanhar também no Teatro Bento Quirino, na Rua Lusitana, número 1555, tá certo? Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Então continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na quinta-feira, ao meio-dia, ao vivo, hein? Tô te esperando. Tchau, tchau.